Olá, eu sou Tomás Azevedo e está começando mais uma aula do Anatomia Aplicada. E o tema de hoje é a anatomia do ombro. Lembrando que nós já tivemos uma aula onde abordamos os aspectos do sistema esquelético, que envolve obviamente o ombro, e também tivemos outra aula que envolve a parte articular. Então, na aula de hoje, nós focaremos na parte do sistema muscular, nos vasos e nos nervos que estão relacionados na nossa região do ombro. Inicialmente, eu já faço um questionamento. Quais são os músculos que fazem parte do manguito rotador? Ou seja, os músculos que estão relacionados a essa região do ombro e auxiliam no nosso manguito rotador. São 4 músculos. Muita gente acha que o deltoide faz parte do manguito rotador, porém não. E uma dica, um macete do ponto de vista anatômico, para nunca mais esquecer quais os músculos de fato fazem parte do manguito rotador, é que os tendões de inserção dos 4 músculos que compõem o manguito rotador, eles se inserem, se fixam justamente nos tubérculos do húmero, tanto no tubérculo menor e no tubérculo maior. No caso desses 4, um músculo ele se insere no tubérculo menor, que é um músculo subescapular, aquele músculo que está localizado na parte anterior da escápula. Então, o músculo subescapular se insere no tubérculo menor e ele faz parte do manguito rotador. Os outros 3, eles estão localizados na região posterior da escápula e eles vão se inserir no tubérculo maior do húmero, ok? E quais são eles? É o músculo supraespinhal, o músculo infraespinhal e o músculo redondo menor. Então, o músculo subescapular, o infra e o supraespinhal e o músculo redondo menor são aqueles que fazem parte do manguito rotador. O redondo maior não faz, o músculo deltoide também não faz parte do manguito rotador. Porque apenas aqueles 4 que se inserem nos tubérculos, na região da cabeça do húmero, tanto o tubérculo menor quanto o tubérculo maior, ok? Então, em relação ao ombro, existem aqueles músculos que são considerados como músculos extrínsecos ao ombro e existem os músculos que são considerados como músculos intrínsecos, que de fato estão localizados no ombro. Aqui trago inicialmente os músculos extrínsecos do ombro, ou seja, não estão localizados diretamente falando no ombro, mas que seus tendões de origem ou de inserção estão relacionados a essa região do nosso corpo. Como, por exemplo, o músculo latíssimo do dorso, localizado lá na nossa parte posterior, também conhecido como grande dorsal. Ele se relaciona, por quê? Porque o seu tendão de inserção vai em direção ao colo do húmero, enquanto que o músculo trapézio também é um músculo extrínseco. Por quê? Porque o trapézio ele é composto por 3 porções. Tem uma porção mais torácica, que está relacionada a essa parte das vértebras torácicas, mais inferior. Tem uma porção escapular, onde ele vai se inserir ali na espinha da escápula, justamente auxiliando nesse processo da movimentação do ombro, ou seja, relacionado ao ombro, por isso que é um músculo extrínseco do ombro. E o músculo trapézio também tem uma porção occipital, que é uma porção desse músculo que vai ascendendo, vai subindo para se fixar lá no nosso osso occipital. Então, o latíssimo do dorso ou o grande dorsal e o músculo trapézio são músculos extrínsecos do ombro, ok? Além desses 2, também tem o músculo levantador da escápula. Perceba que ele não está relacionado ao ombro de fato, mas por agir, por auxiliar a movimentação da escápula, consequentemente vai auxiliar a movimentação do ombro. Então, o músculo levantador da escápula está relacionado ali na parte da margem medial, chegando lá no ângulo superior da escápula e vai se inserir lá nas primeiras vértebras cervicais. O músculo romboide menor, o músculo romboide maior e o músculo serrátil anterior. Todos esses músculos, eles são músculos extrínsecos do ombro, ok? Enquanto que os músculos intrínsecos, que estão de fato localizados no ombro, serão justamente o músculo deltoide, que é um músculo peniforme, porém lembrando que ele não faz parte do manguito rotador. Por quê? Porque o deltoide tem 3 grandes porções. Tem uma porção anterior, que ela vai se originar no terço lateral, que seria o terço distal da clavícula.
Tem a porção lateral aí do músculo deltóide, a porção média, que ele vai se originar justamente do acrômio, né, da escápula, e tem a porção posterior do deltoide, que vai se originar justamente da espinha da escápula. E todas essas três porções vão se inserir numa tuberosidade deltoidea, localizada na diáfise do osso húmero. Então percebam que o deltoide ele está se originando ou da clavícula, ou do acrômio, ou da espinha da escápula, está se inserindo lá na diáfise do deltoide. Então ele não faz relação nem com o tubérculo menor, nem com o tubérculo maior. Logo, se ele não faz relação com os tubérculos, com a cabeça do húmero, ele não é considerado um músculo que faz parte do manguito rotador. Logo acima, nessa parte da fossa supraespinhal, existe um músculo aí em verde que é chamado de supraespinhal, que ele sim está se inserido no tubérculo maior do húmero. Então é um músculo que faz parte, né, do manguito rotador. Abaixo dele, ou seja, abaixo da espinha da escápula, existe o infraespinhal, que também se insere no tubérculo maior do húmero, ou seja, também é um músculo do manguito rotador. Abaixo do infraespinhal existe o redondo menor, e percebam que o redondo menor ele se insere no tubérculo maior do húmero. Como ele se insere nesse tubérculo maior, ele é considerado um músculo do manguito rotador também. Porém, percebam ainda que abaixo do redondo menor existe o redondo maior aqui ao meu lado. Só que o redondo maior, o seu tendão de inserção, ele não vai em direção ao tubérculo maior do húmero. Ele vai em direção ao colo do húmero, ou seja, não está relacionado aos tubérculos. Por isso que o redondo maior não é considerado um músculo do manguito rotador. Já na parte anterior da escápula, o único músculo que nós encontramos e que também faz parte do manguito rotador, por quê? Porque esse músculo se insere no tubérculo menor do húmero, é justamente o músculo subescapular. Então, os músculos extrínsecos do ombro, nós temos o músculo latíssimo do dorso ou grande dorsal, o músculo trapézio, o músculo serrátil anterior, os romboides, né, o romboide maior, o romboide menor, o músculo levantador da escápula. Já os músculos intrínsecos, melhor dizendo, a musculatura intrínseca do ombro, são justamente esses daqui. O deltoide, o infra e o supraespinhal, o músculo redondo menor, o músculo redondo maior e na parte anterior, o músculo subescapular. Ok? Lembrando que o deltoide é aquele músculo classificado, né, em 3 porções, cada uma com um tendão de origem, né, sendo originado em regiões diferentes no ombro. Né? No terço lateral da clavícula, outro no acrômio e outro na espinha da escápula. Porém, eles se inserem no mesmo local, que é a tuberosidade deltoidea, aquele acidente anatômico que nós aprendemos lá na aula sobre o sistema esquelético apendicular dos membros superiores. Então aqui uma imagem só para a gente poder ver de forma geral todos esses músculos em conjunto. Percebam aqui o trapézio, né, que tem aquela porção torácica, uma porção escapular e uma porção occipital. O músculo deltoide, sendo esse principal músculo mais externo aí, que consegue inclusive ser palpado. Ele inclusive é um músculo, né, utilizado para fazer injeções, né, principalmente de vacinas, por exemplo, intramusculares. E aí existe uma íntima relação, por exemplo, com lesões do nervo axilar, porque é justamente o nervo que vai inervar essa região da musculatura do ombro. Existe o latíssimo do dorso, que agora é um músculo extrínseco, né? É um músculo mais inferior, porém o seu tendão de inserção ele ascende indo em direção lá ao terço proximal da diáfise para comecinho ali do colo do húmero, ok? Existe também o músculo romboide maior, logo acima dele tem o romboide menor, já eu mostro para vocês. Existe aqui agora o redondo maior, logo acima do redondo maior temos o redondo menor, acima do redondo menor o infraespinhal, acima do infraespinhal o supraespinhal, ok? O que separa o infra do supraespinhal é justamente a espinha da escápula. Acima da espinha da escápula, nós temos aquela fossa supraespinhal, né? O acidente anatômico. E nessa fossa que encontra-se o músculo supraespinhal. Abaixo da espinha da escápula existe a fossa infraespinhal e é onde se encontra o músculo infraespinhal.
Além disso, nós temos o levantador da escápula, que vai ser aquele músculo localizado lá naquele ângulo superior da escápula e vai estar se inserindo lá nas primeiras vértebras cervicais. E aí, o músculo romboide menor, que fica localizado na região superior do músculo romboide maior, ok? Então, essa é a diagramação aqui da parte da musculatura do ombro, né? Tanto os músculos extrínsecos quanto os músculos intrínsecos que estão sendo associados, auxiliando a estabilização e toda a movimentação do nosso ombro. Mas aí o que acontece é que esses músculos, em toda essa diagramação que nós acabamos de ver, eles formam alguns espaços, alguns intervalos, alguns orifícios de passagem para poder permitir que vasos e nervos, por exemplo, façam o seu trajeto. E aí é justamente isso que eu pergunto, quantos são e quais são esses espaços, esses intervalos localizados no manguito rotador? São 2 espaços e um intervalo. O primeiro que eu acabei de colocar em amarelo, ó, é o espaço triangular. Vamos lá, logo abaixo desse triângulo existe um músculo redondo maior e acima desse triângulo o músculo redondo menor. Então a gente já sabe que são 3 limites, né? 3 músculos que delimitam esse espaço triangular. 2 deles serão, né, o redondo maior e o redondo menor. O outro músculo que faz a delimitação desse espaço triangular é justamente a cabeça longa do músculo tríceps braquial. O tríceps que está localizado na região posterior do braço, ok? Então esse tríceps é dividido em 3 cabeças. Uma delas é a cabeça longa, como vocês podem ver aqui na imagem. E essa cabeça longa, ela vai ascender, vai subir em direção à escápula, né? E ela vai fazer a delimitação desse espaço triangular. Mas sendo mais preciso ainda, mais aprofundado na anatomia, a gente pode dizer que os limites desse espaço triangular serão a margem medial da cabeça longa do tríceps braquial, a margem medial, ok? A margem inferior do músculo redondo menor e a margem superior do músculo redondo maior. E a estrutura que vai passar, né, que vai ser conteúdo desse espaço triangular, será justamente a artéria circunflexa da escápula. Então essa artéria circunflexa da escápula, ela passará por esse espaço, por esse orifício, né, que é chamado de espaço triangular. O nosso próximo espaço é chamado de espaço quadrangular, como eu acabei de marcar aqui na imagem ao lado. Perceba agora que o espaço quadrangular vai ser margeado, vai ser contornado pela margem inferior também do músculo redondo menor, né, superiormente. O limite superior do espaço quadrangular é a margem inferior do redondo menor. O limite medial desse espaço vai ser a margem lateral da cabeça longa do músculo tríceps braquial, certo? A margem inferior, né, o limite inferior, melhor dizendo, o limite inferior do espaço quadrangular será a margem superior do músculo redondo maior, ok? E a margem lateral desse espaço quadrangular será justamente a parte do colo do úmero, né? O próprio úmero, ok? Então aí a gente tem a delimitação do espaço quadrangular, os limites desse espaço, que também possuem estruturas vasculonervosas que passam por dentro do espaço quadrangular. São elas a artéria circunflexa posterior do úmero, certo? E o nervo axilar. O nervo axilar, ele passa através do espaço quadrangular. Já embaixo do espaço quadrangular existe o intervalo triangular, logo abaixo, ó. Então perceba que agora esse triângulo, que não é mais chamado de espaço triangular, mas sim de intervalo triangular, ele é delimitado superiormente falando pela margem inferior do músculo redondo maior, ok? E nas suas partes laterais, né, pela margem lateral da cabeça longa do músculo tríceps braquial e pela margem medial da cabeça lateral do músculo tríceps
braquial. Calma, vamos com calma. Perceba que esse intervalo triangular, ele é delimitado, ele é margeado. O limite superior, ou seja, a parte superior desse triângulo aí, desse intervalo triangular, na verdade, esse limite superior, o que é que ele é? Qual é esse limite superior? Nada mais é do que a margem inferior do músculo. Que músculo? Redondo maior. Já o limite, o contorno medial desse intervalo triangular, o contorno medial, nada mais é do que a margem lateral da cabeça longa do tríceps braquial. Enquanto que o limite lateral desse intervalo triangular nada mais é do que a margem medial da cabeça lateral do tríceps braquial. E aí nós conseguimos delimitar esse intervalo. E existem estruturas que estão passando nesse intervalo. Uma delas é o nervo radial. O nervo radial vai passar pelo intervalo triangular para poder acessar a região posterior do braço e aí fazer todo o seu trajeto, né, de inervação da região posterior do membro superior, ok? Além da artéria radial, existe a artéria braquial profunda. Vale lembrar que a artéria braquial, que é a continuação da artéria axilar, ela vai originar a artéria braquial profunda, justamente para poder irrigar a parte posterior do membro superior, ou seja, o tríceps braquial, né, o músculo tríceps. Então essa artéria braquial profunda, ela também vai passar por esse intervalo triangular e auxiliar logo, né, a irrigação da região posterior. Então, resumindo aqui, existem dois espaços e um intervalo. O primeiro espaço é o espaço triangular. Quais são os músculos que fazem contorno, né, que margeiam o espaço triangular? O redondo menor, o redondo maior e a cabeça lateral do tríceps braquial, certo? Dentro desse espaço, o principal conteúdo é justamente a artéria circunflexa da escápula, ok? Já no espaço quadrangular, os músculos, né, ou estruturas anatômicas que fazem contorno são justamente os redondos maior e menor, a cabeça lateral do tríceps braquial e o húmero. Na verdade, o outro limite pode variar de literatura para literatura. Alguns autores consideram que, de fato, é o osso húmero que contorna, né, sendo o limite lateral do espaço quadrangular. Outros autores abordam que esse limite lateral é feito pela cabeça lateral do tríceps. Aí vai variar de literatura para literatura. E os conteúdos desse espaço quadrangular serão a artéria circunflexa posterior do húmero, ok? E o nervo axilar, que é o principal nervo responsável pela inervação dos músculos da região do ombro. Já no intervalo triangular, mais inferiormente, ele será delimitado pelas cabeças longa e pela cabeça lateral do tríceps braquial e superiormente pelo músculo redondo maior. E os seus conteúdos são o nervo radial e a artéria braquial profunda. Então, do ponto de vista vascular, na parte do ombro, vale lembrar que do ventrículo esquerdo sairá a grande artéria do corpo humano, né? A artéria aorta. Ela tem uma porção ascendente que origina as artérias coronárias, tem um arco aórtico e depois a aorta descendente. Nesse arco aórtico saem três principais ramos. Primeiro, o tronco braquiocefálico, depois a artéria carótida comum esquerda e, por último, por fim, a artéria subclávia esquerda. E aí, a artéria subclávia, ela vai passar superiormente em relação à primeira costela e inferiormente à clavícula. Tanto é que o nome dela é subclávia, ou seja, abaixo da clavícula. Então, percebam aqui nessa imagem ao meu lado. Aqui nós temos a artéria subclávia, ok? No caso do lado direito do corpo humano, a artéria subclávia é originada do tronco braquiocefálico, que por sua vez é originado do próprio arco da aorta. No lado esquerdo do corpo humano, a artéria subclávia esquerda é originada do próprio arco aórtico, certo? Mas enfim, a partir da artéria subclávia, o caminho é o mesmo, independente do lado do corpo. Então a artéria subclávia, ela vai originar lá para a região inferior, a artéria torácica interna, que é conhecida como artéria mamária. Essa artéria vai descer, né, profundamente em relação aos arcos costais,
vai ter um caminho descendente e vai originar as artérias intercostais anteriores, ok? E aí ela vai originando as artérias intercostais anteriores e essa torácica interna, que também é conhecida como mamária, ela vai descendo e na transição tóraco-abdominal, ela se transforma na artéria epigástrica superior, que vai fazer uma anastomose com a artéria epigástrica inferior, que por sua vez, a artéria epigástrica inferior é um ramo lá das artérias ilíacas externas, mas assuntos para outras aulas. O que importa por enquanto é que a artéria subclávia origina, dentre outros ramos, a artéria torácica interna. A artéria subclávia também vai originar o tronco tíreo-cervical. Por que tronco tíreo-cervical? Porque é um tronco arterial que vai dar origem a vários outros ramos arteriais, a várias outras artérias. Quais são elas? Nós teremos, por exemplo, a artéria escapular dorsal. A artéria escapular dorsal, que vai auxiliar na irrigação da parte dorsal da escápula, é um ramo do tronco tíreo-cervical. Outro ramo que sai do tronco tíreo-cervical é a artéria tireoidea inferior. Então, a artéria tireoide inferior sai do tronco tíreo-cervical. Além disso, também tem-se, a artéria cervical ascendente. A artéria cervical ascendente ela vai sair do tronco tíreo-cervical. E também existe a artéria transversa do pescoço. Então, todas essas artérias, ok? A artéria escapular dorsal, a artéria tireoide inferior, a artéria cervical ascendente e a artéria transversa do pescoço são ramos do tronco tíreo-cervical. E o tronco tíreo-cervical, por sua vez, é um ramo da artéria subclávia. Outra artéria que é ramo da própria artéria subclávia é a artéria vertebral, que é aquela artéria que vai ascender, vai subir por dentro dos forames transversos, que é uma característica única das 7 vértebras cervicais. Lembre-se lá da aula do sistema esquelético que as vértebras cervicais elas possuem nas suas laterais um forame transverso, um de cada lado, ou seja, um orifício, um espaço, um caminho, que é justamente por onde as artérias vertebrais ascendem. Elas vão subindo por dentro dos forames transversos. Quando elas chegam na região anterior da ponte, do tronco encefálico, elas se unem formando a artéria basilar. Ou seja, mas por enquanto, a artéria vertebral é um ramo da artéria subclávia, assim como o tronco tíreo-cervical e assim como a artéria torácica interna. Outro ramo da artéria subclávia será justamente o tronco costocervical, outro tronco arterial, tronco costocervical. E esse tronco costocervical, por sua vez, vai originar a artéria cervical profunda, lembrando, a artéria cervical ascendente, ela é um ramo do tronco tíreo-cervical. Porém, a artéria cervical profunda, que é uma artéria mais posterior, ela é um ramo do tronco costocervical, ok? Então, além da artéria cervical profunda, o tronco costocervical vai originar a artéria intercostal suprema, ou também denominada artéria intercostal mais alta. Mas geralmente se fala a artéria intercostal suprema. E qual é a grande importância da artéria intercostal suprema? Que é um ramo do tronco costocervical, que por sua vez é um ramo da artéria subclávia. A artéria intercostal suprema, ela vai originar as duas primeiras artérias intercostais posteriores. As outras artérias intercostais posteriores são ramos diretos da própria aorta torácica, o primeiro segmento da aorta descendente é a aorta torácica. Então, a aorta torácica origina a partir da terceira artéria intercostal posterior. As duas primeiras, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do corpo, são originadas pela artéria intercostal suprema. E a artéria intercostal suprema é um ramo, ou seja, ela vem do tronco costocervical. E o tronco costocervical, por sua vez, é um ramo da artéria subclávia. Então, a artéria subclávia emitiu todos esses ramos, passou por baixo da clavícula e por cima da primeira costela, ela vai se transformar em artéria axilar.
ok? E quais são os ramos da artéria axilar? A artéria axilar ela é dividida em três grandes partes. A primeira parte origina um ramo, a segunda parte origina 2 ramos e a terceira parte origina 3 ramos. Essa primeira parte ela é superior em relação ao músculo peitoral menor. Já a segunda parte ela é posterior, ou seja, está atrás do músculo peitoral menor, enquanto que a terceira porção ela já está mais distal, ela já passou no músculo peitoral menor. Então, o ramo que sai dessa primeira porção da artéria axilar é justamente a artéria torácica superior. Já os outros 2 ramos que saem da segunda porção da artéria axilar são o tronco arterial tóraco-acromial, ou seja, é um tronco arterial que vai auxiliar a irrigação tanto da parte da parede anterolateral do tórax quanto do acrômio, por isso de tronco tóraco-acromial, e também da segunda porção, a artéria torácica lateral, que auxilia principalmente na irrigação da parede lateral do tórax, né? O músculo, por exemplo, serrátil anterior, que é o músculo extrínseco do ombro. Já na terceira porção da artéria axilar, nós temos 3 ramos. São justamente a artéria subescapular, que vai auxiliar a irrigação da parte anterior da escápula. Lembrando que essa parte anterior da escápula só encontramos um músculo, que é o músculo subescapular, né? Que ele se insere lá no tubérculo menor do húmero, ou seja, é um músculo do manguito rotador. Além da artéria subescapular, encontra-se a artéria circunflexa posterior do húmero e a artéria circunflexa anterior do húmero. Lembrando que a artéria circunflexa posterior do húmero, ela vai ser um conteúdo, ou seja, ela vai passar por dentro, né, por entre o espaço quadrangular, que a gente viu alguns slides passados. Ok? Então aqui só para vocês verem uma vista posterior, né? Essas artérias também, que existem outras artérias na região da escápula, né? Outros rãozinhos arteriais, que são artérias supraespinais, artérias infraespinais. E para a gente também definir aqui os espaços e intervalos. Ó. Percebam aqui que já estão com os quadrados vermelhos, aí, os retângulos vermelhos. No espaço triangular existe a artéria circunflexa da escápula. Lá no espaço quadrangular, nós temos a artéria circunflexa posterior do húmero. E no intervalo triangular, um pouco mais inferiormente, que não dá para ver nessa imagem, a gente tem a artéria braquial profunda. Perceba ainda que por baixo da espinha da escápula existe um ramo infraespinhal, né, da artéria escapular, enquanto que mais superiormente em relação à espinha da escápula, na incisura escapular, por onde passam os nervos supraespinais, e a artéria supraespinhal também passa por dentro dessa incisura da escápula, aquele acidente anatômico localizado na margem superior da escápula. Do ponto de vista de drenagem sanguínea, o que acontece é que é a mesma nomenclatura das artérias que a gente acabou de aprender, só que agora do ponto de vista venoso. Só que o que importa é que a drenagem, né, da mão, do antebraço, do braço, elas vão confluir, ou seja, esse sangue vai ser levado em direção às veias localizadas na região do ombro. Ou seja, a artéria axilar, que é considerada uma artéria profunda, porque ela faz concomitância, né? Ela está ao lado da artéria axilar. Essa veia axilar aqui, que é uma veia profunda, ela vai receber o sangue, por exemplo, da veia braquial, que também é uma veia profunda. A veia braquial, por sua vez, ela recebe o sangue, dentre outros vasos sanguíneos, da veia basílica. Já já eu mostro para vocês. Só que existe outra veia superficial agora, que é uma veia chamada de veia cefálica do braço. A veia cefálica, ela drena diretamente para a veia axilar. Aí a veia axilar vai ascendendo, né? Vem ascendendo. Quando ela passar por baixo da escápula, por baixo da clavícula e por cima da primeira costela, ela vai se transformar, né, na veia subclávia, até que as veias subclávias vão se unir com as veias jugulares internas para poder formar a veia braquiocefálica e, por sua vez, a cava superior. Vou mostrar tudo isso que eu estou falando. Tenham calma. Percebam aqui esse braço. Nesse braço, nós estamos visualizando veias superficiais.
Aqui nós temos a veia cefálica, certo? Essa veia cefálica, ela vai ascender pela parte anterior do braço, ela vai passar por uma estrutura chamada sulco deltopeitoral, inclusive pode ser chamado também de sulco deltoclavipeitoral, ok? Ou seja, uma depressão que existe entre a clavícula, o peitoral maior, o músculo, né, e o músculo deltoide, certo? Esse sulco entre a clavícula, o peitoral maior e o deltoide. Essa depressão é justamente o espaço onde a veia cefálica ela fica repousando nesse sulco deltoclavipeitoral e aí ela se aprofunda justamente nesse sulco para poder sair de uma veia superficial e drenar esse sangue para uma veia profunda. E qual é a veia profunda que está nessa região aí do ombro? É justamente a veia axilar. Então a veia cefálica, ela drena o sangue diretamente para a veia axilar. Enquanto que essa outra veia aqui, ó, a veia basílica, não. Na face medial do braço, a veia basílica, ela perfura as fáscias musculares para poder adentrar profundamente, né, e jogar esse sangue diretamente na veia braquial. Então a veia basílica joga o sangue para a veia braquial, enquanto que a veia cefálica para a veia axilar. Aqui só mais uma vez mostrando essa mesma passagem da veia axilar nesse sulco deltoclavipeitoral, né, ou sulco deltopeitoral, tanto faz. Esse sulco, essa depressão que existe entre os músculos deltoide e o músculo peitoral maior, é justamente esse espaço onde a veia cefálica passa para poder se comunicar com a veia axilar, né? Então, a veia subclávia, que foi a continuação da veia axilar, como eu falei, ela vai se unir com a veia jugular interna, tanto direita de um lado quanto de esquerda do outro lado. E a união da veia subclávia com a veia jugular interna formará os troncos venosos braquiocefálicos, tanto o direito quanto o esquerdo. Perceba que o esquerdo é um pouco maior, inclusive o esquerdo tende a receber a drenagem das veias tireoides inferiores, ok? E aí, essas veias, né, braquiocefálicas, uma direita e uma esquerda, se unem formando a veia cava superior, que por sua vez drenará esse sangue diretamente ao átrio direito do paciente. Lembrando que, por exemplo, uma das vias de acesso na questão do acesso central, né, o acesso venoso central, é justamente a veia subclávia, né? E essa veia subclávia ela é puncionada justamente nesse sulco, né, nessa região, que na verdade esse sulco ele acaba formando um trígono. E esse trígono é chamado de trígono deltoclavipeitoral. É logo aqui na parte inferior da clavícula e é onde se pode, né, fazer a punção para poder realizar um acesso venoso central. Outros sítios de punção podem ser, por exemplo, na veia femoral, que não vem ao caso agora, ou na própria veia jugular interna. E aí tem um acesso anterior ou um acesso posterior. O acesso anterior é feito entre as cabeças do músculo esternocleidomastoide, certo? E o acesso posterior é feito posteriormente em relação à cabeça lateral do músculo, né, esternocleidomastoide, que na verdade é a cabeça clavicular, mas que também não vem ao nosso caso agora. E já em relação à parte de inervação do ombro, o que acontece é que o grande plexo braquial, esse conjunto de nervos espinais, né, que fazem parte do sistema nervoso periférico, esse emaranhado aí de nervos, troncos, raízes, fascículos nervosos, que também não vem ao caso agora, no fim das contas, esse plexo braquial originará 5 principais nervos que eu acabei de marcar aí em vermelho para vocês. E o macete para a gente lembrar deles é justamente o marmu. Como assim marmu? Superiormente, nós temos o nervo músculo cutâneo, logo depois o nervo axilar, abaixo do nervo axilar, o nervo radial, logo abaixo, o nervo mediano e, por último, o nervo ulnar, também chamado de nervo cubital. Então entendam que o plexo braquial, né, que são as raízes nervosas que saem aí dessa parte da medula espinhal, né, logo no segmento cervical, certo? Essas raízes se unem, principalmente aí de C5 até T1, ok? Ou seja, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava
raiz cervical e a primeira raiz torácica, a raiz nervosa, eu estou falando, elas vão se unir e formando esse grande emaranhado, que é chamado de plexo braquial. Certo? Nós teremos uma aula lá no bloco de neuroanatomia para falar só sobre o plexo braquial, para detalhar toda essa sua formação. E aí, por enquanto, entendam que esse plexo braquial originará, no fim das contas, 5 principais nervos. São justamente os marmu, ou seja, o nervo musculocutâneo, o nervo axilar, o nervo radial, o nervo mediano e o nervo ulnar, ou chamado de nervo cubital. Cada um desses 5 nervos possui uma função específica em todo o membro superior. Tem alguns que atuam mais na inervação motora, né, do antebraço, outros que atuam na inervação motora do braço, outros do ombro, outros apenas da região anterior ou medial. Já o nervo radial, por exemplo, atua principalmente na região posterior. Enfim, cada um tem a sua característica. E o que importa aqui para a nossa aula sobre a anatomia do ombro é que, por exemplo, nesse espaço quadrangular, a gente já aprendeu que o nervo que passa por esse espaço quadrangular é justamente o nervo axilar. E o nervo axilar é um dos ramos lá finais, né, do plexo braquial. Então, o nervo axilar, que é o principal nervo, né, relacionado à inervação dos músculos extrínsecos e intrínsecos do ombro, ele é um dos ramos do plexo braquial. Ele é conteúdo do espaço quadrangular, ok? Percebam aqui agora nessa visão anterior desta imagem que, além do nervo axilar, nós temos lá mais inferiormente, né, passando pelo intervalo triangular, o nervo radial, indo da anterior para posterior. Mas o nervo radial não tem tanta relação com a inervação do ombro. Só para vocês entenderem essa grande formação, né, dessa formação nervosa. E aí o nervo radial indo lá para posterior para poder auxiliar na inervação da região posterior do membro superior. E ainda na inervação do ombro, além do nervo axilar, existem nervos, né, supraespinais, por exemplo, que eles passam logo na incisura da escápula, aquele acidente anatômico da escápula, nervos infraespinais também, e na parte anterior, nervos subescapulares. Esses outros nervos que eu acabei de falar são ramificações menores, nervosas, que saem também do plexo braquial, porém os 5 principais nervos do plexo braquial são justamente os marmu, né? Aqueles que nós aprendemos. Os outros são ramificações menores do plexo braquial. Então essa foi a nossa aula sobre a anatomia do ombro, onde nós abordamos toda a parte do sistema muscular, a parte dos vasos e dos nervos, né? A inervação dessa grande região do nosso corpo, ok? Espero que tenham gostado e até o próximo encontro.